Nós vamos ler hoje, ou trabalhar pelo menos, dos versos 6 até o verso 24. Gálatas capítulo 1, verso 6 ao verso 24. Nós estamos numa série de mensagens que tem como título, uma série de mensagens no livro de Gálatas, que tem como título Somos Livres. Esta é a nova série de mensagens que nós estamos desenvolvendo aqui. E provavelmente, fizemos na semana passada a primeira das mensagens. Nós vamos gastar em torno de 12 a 13 exposições no livro de Gálatas, que são apenas 6 capítulos. Essa é a nossa previsão, para gastarmos entre 12 e 14 mensagens aqui, tá bom? Bom, hoje nós vamos ler o livro de Gálatas apenas agora no versículo 9, para que a gente possa ganhar um pouco de tempo. Versículo 9, por favor. Se você percebe que tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, compartilhe sua Bíblia com ele aí, tá? Gálatas capítulo 1, agora apenas o verso 9. Todo mundo encontrou? Para eu saber, diga amém aí. Amém. Vamos ler todos juntos? Assentados como estamos, mais reverentes às Escrituras. Como já dissemos, agora repito: se alguém nos anunciar o Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Mais uma vez, vamos todo mundo? Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja... Ok, é porque eu estou com outra versão aqui. Li esse capítulo, o livro inteiro em outra versão, então estou com outra versão na cabeça. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na Tua presença, celebrando ao Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos e amigos aqui presentes. Nos sentimos muito honrados com a presença de cada um. Mas eu sei que o Senhor os trouxe aqui para que eles pudessem ouvir Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para eles. Te agradecemos e que o Senhor nos conduza em um momento de adoração verdadeira, em um momento de compreensão da Tua palavra, como assim acabamos de fazê-la. Deus, em nome de Jesus, ilumine a nossa mente para entender a Tua palavra, para entender o que o Senhor quer de nós. Nós te agradecemos e pedimos Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, esta série de mensagens, ela tem como título, como eu disse, Somos Livres, que é a temática do livro de Gálatas. Se você olhar para o livro de Gálatas, você vai perceber que ele fala exatamente disso. E essa é uma temática, o livro de Gálatas, ele é extremamente pertinente para a nossa comunidade, para o nosso contexto. Por quê? Como eu disse na semana passada, nunca se cobrou tanto do homem um aumento da sua capacidade, para que a gente pudesse, de fato, atingir aquilo que a nossa comunidade cobra de nós. Era necessário que nós tivéssemos um jato intelectual nas costas para podermos ir cada vez mais longe. Nós falamos, por exemplo, que a nossa sociedade cobra cada vez mais conhecimento, cobra cada vez mais o sucesso, e nós estamos vivendo assim. E aí eu até disse que na semana passada, há uns 10, 15 anos atrás, era comum uma menina de 16, 17 anos chegar para o pai e falar que está namorando com vistas ao casamento. Se ela chegar hoje com essa prerrogativa nessa idade, o pai vai dar logo um tabefe e vai dizer para ela criar vergonha, que está muito cedo ainda, e ela tem muita coisa que fazer, porque ela tem que terminar a faculdade, afinal de contas. Ela tem um monte de coisa que ela precisa fazer. Perceba que na realidade, a ideia que ela termine a faculdade, não importa muito se ela vai ter alguma coisa. Importa que ela tem que cumprir uma perspectiva cultural. E a pergunta é a seguinte: olha como é que as coisas inverteram. Antigamente você casava, estabelecia-se uma família e juntos, a dois, construía-se uma família. Você comprava a sua casa, você comprava o seu carro, você tinha os seus filhos. Então, era uma construção familiar a dois, em que eles estavam ali prontos para juntos desenvolver uma vida. Hoje não funciona assim.
Nós pregamos para os nossos filhos e para as nossas filhas, principalmente, que elas precisam ter independência financeira, que esse negócio de depender de marido é coisa do passado, então elas têm que gastar muito tempo sendo cada vez mais capacitada, então ela precisa ter uma graduação, já não basta mais ter graduação hoje, porque afinal de contas qualquer um tem, então ele tem que ter uma pós-graduação, já também não basta ter uma pós, você tem que ter um mestrado, mestrado já ficou, o bom mesmo é um doutorado. E olhe lá que se você não tiver um pós-doutorado, não está muito legal. Perceba que nós estamos sendo cada vez mais envolvidos por uma cultura que exige mais e mais de nós. E sabe o que é pior disso? É que nós estamos nos deixando envolver de tal forma que despriorizamos aquilo que deveria ser priorizado, estamos querendo atingir patamares cada vez mais elevados e, infelizmente, e eu digo infelizmente, às vezes os atingimos. Por que infelizmente? É porque, via de regra, quando os atingimos, bate a sensação de dever cumprido e a sensação de que nós somos bons mesmo, de que a gente consegue o que quer e de que pelos nossos próprios esforços nós conseguimos as coisas. Nós somos bons. E se estamos onde estamos, se eu tenho o carro que tenho, se eu faço isso, porque eu sou um cara bom. E se você não tem, você é um cara ruim. Então nós vamos começando a desenvolver valores assim. Gente, quem de vocês nunca se sentiu constrangido em um shopping? Porque você não tem dinheiro para comprar aquelas coisas caríssimas que você vai no shopping. Mas alguém que entra e vai lá e compra uma caneta de 4.000 reais, é alguém que está dizendo para você, eu venci na vida, eu sou o cara. E você obviamente responde dizendo, eu sou um pobretão que não consegue vencer nada. E aí você consegue cada vez mais se tornar uma pessoa frustrada. E aquela sensação de que você é bom, ela começa a denegrir. Por isso, nunca se ouve tanto numa geração como a nossa, uma doença que eu não considero doença, chamada depressão. Ou síndrome do pânico. Ou síndrome de Burnout, que é quando a pessoa não aguenta mais ir no serviço e pira. Porque ir ao serviço não é mais uma prerrogativa de culto ao Senhor, mas é uma prerrogativa de realização pessoal. E aí o problema, porque nem sempre a gente consegue o que a gente quer, mas a comunidade exige de nós. E como eu disse na semana passada, há um problema muito sério, que nós estamos cada vez mais frustrados, mais impacientes, não conseguimos manter relações duradouras, porque se eu caso depois de ter conquistado tudo, agora só falta ser feliz, e quando você casa não é bem assim. Tem uma outra pessoa que é tão chata como você dormindo com você, e aí a coisa complica. E casamento passou a ser apenas um contrato, onde se eu não estou mais feliz, o que a gente faz? Desfaz o contrato. Não é mais uma perspectiva de realmente, com todas as vontades, nós vamos construir a vida a dois juntos por um compromisso. Não, vamos tentar. Se um dia que você me encher a paciência, muitas vezes eu já mando você para o escanteio, e aí a gente vai para outro, e assim vai viver na vida. O problema é que a gente levou isso também, sabe para onde? Para o nosso relacionamento com Deus. Essa sensação de sermos bons o suficientes para atingirmos aquilo que a comunidade exige de nós, já estava presente lá na época de Paulo, mas ainda na nossa época isso é ainda pior. Tem um negócio que nós temos que tomar cuidado, que é um problema grave com relação à salvação, que é justiça própria. Nós temos um problema seríssimo com relação a esse conceito da justiça própria. Passa para mim aí, fazendo um favor, que ela não está me obedecendo hoje. É um problema de justiça própria. Vai lá, meu filho. Obrigado, obediência. Isso aí. Vai lá, mais um aí. Pronto, vamos ver se ele me obedece. Qual é a sensação da justiça própria? É assim, ó. Se dentro da comunidade tudo que eu tenho é por méritos meus, e aí alguns orgulhosos vão dizer o seguinte, essa história de Deus me dá o que Deus me dá, não deixa eu trabalhar para ver, não. Eu tenho porque eu ralei, eu tenho porque eu fiz, eu tenho porque eu levanto às 5 horas da manhã e vou dormir à meia-noite. Por isso eu tenho o que eu tenho, porque eu sou um cara trabalhador. Da mesma perspectiva nós somos assim com Deus, a gente acha que nós somos capazes de comprar o céu, de pagar pelo céu. Afinal de contas, por que é que nós podemos entrar no céu? Porque eu sou um cara bom. Porque eu sou um cara bom. Eu não falo palavrão, não xingo, não bebo, não fumo. Não estou no meio daquela porcaria toda.
Então eu sou um cara diferente dos pecadores e Deus tem e me garante a oportunidade de entrar no céu porque eu sou bom. Eu posso comprar o céu com aquilo que eu faço. Daí a ideia que alguns acham que o céu funciona mais ou menos como uma balança de boas obras e más obras. Então, se eu cometo uma obra má, a balança pesa por ruim, né? Então, a coisa complica para o meu lado. Mas dá para compensar com algumas coisinhas, tipo a igreja, ler a Bíblia, dizimar. Então, vixe, aí a balança, né, é um negócio que realmente é uma recompensa diante de Deus. E nós vamos vivendo exatamente essa perspectiva de que nós temos condições por nós mesmos de entrarmos no céu. Isso é um conceito de justiça própria que nós temos nas Escrituras. O problema, meus queridos, é que tem um monte de gente por aí pregando uma contrapartida do evangelho, um negócio que nunca foi evangelho, em que diz que não basta crer em Jesus Cristo. Você tem que acrescentar alguma coisa ao evangelho. Você tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, alguns de nós pegamos o evangelho e acrescentamos mais a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, não vai para o céu não, cara. Ou quem sabe você acrescenta a igreja. Se não for na igreja também não tem céu. Ou quem sabe outros acrescentam o dízimo. Se não dizimar já era, aí acabou tudo. Pode fazer o que você quiser. Não dizimou, perdeu tudo. E outros pensam, por exemplo, nas roupas. Se você cortar o cabelo, usar o batom, cuidar disso, fazer daquilo, você quebrou todo o processo. Sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos pegando todos os usos e costumes e coisas que as Escrituras batem constantemente contra e anexando essa coiseira toda ao Evangelho. Como se o Evangelho não fosse suficiente para nos conceder salvação. Jesus se tornou um indivíduo que apenas nos possibilita a salvação. Ele veio só para tornar possível alguma coisa. Não é mais para garantir a salvação. Mas deixa eu dizer para você um negócio. Qualquer coisa que você acrescentar ao evangelho para a salvação, ele deixa de ser evangelho. Não é mais evangelho. Pode ser uma doutrina humana, pode ser uma justiça própria, pode ser qualquer coisa, menos evangelho. Menos o conceito da salvação pela graça de Deus. Só para que vocês compreendam o que eu estou dizendo. E eu vou ter que falar algumas coisas que provavelmente alguns vão gostar, outros não. Com relação aos conceitos evangélicos que nós temos ouvido nos dias modernos. Alguns líderes religiosos, eles estão acrescentando coisas ao evangelho, coisas como línguas, roupas, isso, aquilo. Alguns locais, você não pode sequer assumir nenhum cargo, nenhuma perspectiva se você não falar em línguas, por exemplo. Ou seja, não basta crer em Jesus Cristo. Você é de fato habilitado e você precisa ter mais alguma coisa. Você tem que crer em Jesus mais isso. Crer em Jesus mais isso. E esse é um problema. Deixa eu dizer um negócio para você. O Evangelho declara para nós que de fato nós dependemos única e exclusivamente de Cristo para sermos salvos. É disso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Deixa eu dizer um negócio para você sobre a graça de Deus, que você precisa compreender. Que às vezes nós ainda não entendemos esse conceito. Graça de Deus, eu quero que você considere o seguinte. Um cara chamado Philip Yancey escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça. E ele escreve nesse livro, essa é a versão mais atual, nesse livro, a seguinte frase: não há nada que você possa fazer de tão bom para que Deus te ame mais, ou para Deus te amar mais. E da mesma forma, não há nada que você possa fazer de tão ruim para Deus te amar menos. Nada, absolutamente nada do que você fizer, nada vai fazer Deus amar mais você. Daí, aqueles conceitos equivocados, como a ideia do tijolinho no céu. De que a gente faz umas coisinhas aqui e manda um tijolinho lá para o céu. Estamos preparando o nosso galardão lá no céu. Esquece tijolinho, porque se você for construir uma casa no céu com os tijolos porqueira que você manda, você vai morar numa taperinha muito ruim.
E as Escrituras nos diz que quem nos prepara a morada não são as nossas ações, as nossas obras, mas são as obras de Cristo. Ele mesmo disse: eu vou lhes preparar lugar. Quem prepara o lugar no céu é o próprio Cristo. E eu quero que você passe a considerar isso, porque há um risco muito grande de nós abandonarmos o Evangelho e passarmos a associar a nossa vida a outras coisas que não são Evangelho. Deixa eu dizer um negócio para você. Por exemplo, o senso de culpa que nós temos diante do pecado, quando nós de fato entendemos o Evangelho do Senhor, entendemos quem Cristo é e o que Ele fez, o senso de culpa, ele nos acusa, ele torna a caminhada pesada, mas quando eu entendo que Deus me ama, não porque eu sou um cara gente boa, porque eu faço ou deixo de fazer, eu jogo essa culpa em Cristo e caminho de novo. E a gente começa a lidar com essas coisas. Cuidado para que nós não estejamos trazendo coisas de fora, querendo acrescentar o Evangelho, e com isso perdendo o Evangelho. Paulo está quebrando exatamente esse conceito aqui. Como eu disse na semana passada, e vou repetir algumas vezes aqui, Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve para um grupo de igrejas, que você tem no capítulo 1, versículo 2. Tá? Ele diz que está escrevendo à igreja da Galácia. O que estava acontecendo? Eu vou mostrar para você onde é que é essa igreja. Na verdade não é essa igreja, mas esse grupo de igrejas, provavelmente 4 a 5 igrejas da Ásia Menor, na parte inferior da Ásia Menor. Paulo havia ali fundado aquela igreja na sua primeira viagem missionária. Então ele, depois de passar aí por essas cidades, provavelmente Listra, Derbe, Icônio, são cidades que ele havia fundado. Ele, alguns anos depois, algum tempo depois, escreve para essas igrejas, porque ele havia fundado essas igrejas aí na Ásia Menor, e aí estava acontecendo um problema. Ele escreve para um conjunto de igrejas que é esse conjunto. Então, quando você escutar a expressão Gálatas, não é uma cidade, mas é uma região, tipo Oeste Goiano, que é a nossa região aqui. É um grupo, um local específico. E Paulo escreve porque ele tinha fundado aquela igreja, mas estava tendo um problemão ali. Tinha entrado uma galera lá dentro da igreja, alguns judeus que haviam se convertido, pelo menos aparentemente, ao cristianismo, que estavam trazendo conceitos equivocados sobre como era possível entrar no céu. Eles, por exemplo, pautavam as suas boas obras na lei para que eles pudessem ter a graça de entrar no céu. Eles pautavam-se na sua própria justiça, naquilo que eles faziam. Porque eram bons, então podiam entrar no céu. Mas além disso, eles estavam rejeitando o apostolado de Paulo. Eles estavam dizendo assim: gente, deixa eu falar um negócio para vocês aí. Esse tal de Paulo, ele nem andou com Jesus. E essa conversa de que só crer em Jesus Cristo é o suficiente, isso está equivocado. E eles começam a contrapor todo o conceito do Evangelho e colocar em xeque o apostolado de Paulo. Então Paulo senta para escrever algum tempo depois, só para que você entenda e perceba como é fácil abandonar o Evangelho. Essa carta, quando Paulo escreveu, foi cerca de entre 30 e 50 anos depois da vinda de Cristo. Se 30, 50 anos depois da vinda de Cristo o povo já estava abandonando o Evangelho, imagina 2017 anos depois. Como é facinho a gente abandonar o Evangelho e começar a querer fazer as coisas pela nossa própria justiça. E Paulo está quebrando alguns conceitos, como eu disse aí. Ele escreve porque havia ali um conceito equivocado sobre dúvidas com relação ao apostolado de Paulo, conceitos errados sobre justificação, ou seja, como é que alguém pode ser declarado sem pecado. Havia também judeus ensinando salvação pela lei, ou seja, você só é salvo quando você faz por merecer. Então Paulo escreve para alertar os irmãos desses problemas aí. Paulo escreve para defender o seu chamado, Paulo escreve para alertar o povo sobre os falsos profetas, e Paulo escreve para relembrar os conceitos da graça. Por isso, no versículo 3 a 5, Paulo relembra o Evangelho. No versículo 1 ele defende seu apostolado, versículo 3 a 5 ele relembra o Evangelho, e aí quando chega no verso 6, que é onde nós vamos rapidamente falar, Paulo novamente resgata o Evangelho e defende seu apostolado. Você vai perceber Paulo dizendo isso novamente.
E para o risco de perder o evangelho, Paulo diz: não se esqueçam, somos livres. Semana passada nós dissemos, somos livres para nos relacionar com Deus. E hoje Paulo reporta novamente a ideia de sermos livres agora para uma nova vida. Para uma nova vida. Somos livres para uma nova vida por causa que nos leva a ter praticamente 3 ações que o texto aqui nos mostra. Primeiro, você é livre para uma nova vida de confiança no evangelho. Você é livre para uma vida de confiança no evangelho. Olha o verso 6 e verso 9. Eu vou ler aqui numa versão um pouco diferente da que você tem aí, tá? Admira-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes é pregado, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já o receberam, que seja amaldiçoado. Meus queridos, olha o que Paulo está dizendo aqui. No versículo 6, ele está dizendo: eu não estou acreditando no que eu estou escutando sobre vocês. Vocês estão deixando de crer no evangelho e passando a confiar naquilo que vocês fazem para ser salvo. E no verso 6 ele diz: eu fico extremamente admirado e espantado que vocês estão tão rapidamente abandonando o evangelho. Mas deixa eu dizer um segredinho para você. Eu de fato comecei a entender o evangelho há poucos anos atrás. Poucos anos. E deixa eu dizer outro segredinho para você. Não tenho nenhuma dúvida de que 80% a 90% dos que estão aqui hoje não entenderam o evangelho. Não entenderam o evangelho. E eu estou sendo otimista. Eu estou sendo otimista. Meus queridos, a sensação de justiça própria, ela é impactante em nosso coração. Nós gostamos de ser nós mesmos os conquistadores das coisas. Nós gostamos de ser nós mesmos aqueles a quem Deus olha e disse: muito bem, servo bom e fiel. Parabéns. Que coisa linda, orando, jejuando, vindo à igreja, que coisa boa. Deixa eu fazer um teste com você para ver se você entendeu o evangelho. Se você não vem no culto domingo, qual é a sensação que você tem? Que você está perdendo a salvação, que Deus está te reprovando, que você tem aquela sensação assim de: estou desprotegido durante a semana. Se você pensa dessa forma, você ainda não entendeu o evangelho. Você está querendo o culto para ganhar uns pontinhos com Deus. Mas se você entende que diante do seu pecado Deus te perdoa, Deus coloca sobre você graça, você está começando a entender o evangelho. O que Paulo nos diz é o seguinte: qualquer coisa que a gente acrescenta ao evangelho, nós tiramos o conceito do evangelho e deixamos o evangelho de lado. Olha o que o versículo 7 nos diz: que na realidade não é o evangelho. Não é o evangelho. Qualquer coisa que você acrescentar na sua cabecinha de que você precisa fazer para ser salvo, além de crer em Jesus Cristo, você abandonou o evangelho. Se você acha que para ser salvo tem que crer em Jesus Cristo e ser bonzinho, você já não entendeu o evangelho. Se você acha que para ser salvo tem que crer em Jesus Cristo e falar em línguas, e não cortar o cabelo, e dizimar, e ler a Bíblia, e orar, você não entendeu o evangelho. Se você acha que para ser salvo tem que vir à igreja, você não entendeu o evangelho. Você está acrescentando suas ações ao evangelho. E alguns chegam ao cúmulo de acreditar que esse evangelho que é dado por Jesus, e essa salvação que é dada mediante Cristo Jesus, ela se perde. Por que se perde? Por que as pessoas acreditam que se perde a salvação, coisa que nós não acreditamos? Porque ela também é ganhada por nós. Ela ganha por aquilo que você faz. Então se você faz, você tem a salvação. Se você deixa de fazer, você perde a salvação.
Você faz, tem, não faz, perde, tem, não tem, não tem. Perceba que isso é um problema, em que as Escrituras claramente nos dizem que nós somos livres para confiar no Evangelho, e quando confiamos no Evangelho, a nossa justiça própria quebra. Você não tem que se orgulhar. Você olha para você e você percebe que não há absolutamente nada do que você possa fazer para alcançar os céus, porque o padrão de Deus é muito mais alto do que você possa cumprir. Você acha que você é muito bom, que você tem moral com Deus, mas a Bíblia nos diz que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério. Se você chamar alguém de tolo, de idiota, não quiser mais conversar com aquela pessoa, você cometeu assassinato. Então não dá. Para cumprir o padrão de Deus, o que a lei nos traz, o que de fato as Escrituras nos traz, com relação à santidade, aquilo que Deus exige de nós, é para que você corra para Cristo, para que você entenda que era impossível você cumprir a sua própria justiça. Por isso é que Paulo discute, a gente vai perceber quando a gente for discorrendo esse livro, que Paulo o tempo todo está dizendo aquilo que era impossível ao homem, aquilo que era impossível à lei, Deus tornou possível, porque Deus de fato fez tudo em Cristo Jesus. E o que é esse Evangelho, afinal de contas? É a boa notícia de que para ser salvo basta crer em Jesus Cristo e confiar plenamente nele, depositar nele a confiança de salvação e parar de achar que você pode entrar no céu porque você é bonzinho. Outra coisa que nos faz, quando nós confiamos no Evangelho, é que a nossa fé ela é fortalecida, nos tornamos firmes. Preste atenção nisso aqui. Talvez você não esteja entendendo ainda o quão grave é acrescentar coisas ao Evangelho. Paulo diz assim, olha, essas pessoas estão vindo a vocês, estão pervertendo o Evangelho, dizendo que para ser salvo precisa de mais alguma coisa. E aí Paulo diz, olha só, verso 8, mas ainda que nós está falando Paulo, os apóstolos, ou um anjo dos céus prega o Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Aí na sua Bíblia está anátema, que é a mesma ideia. Gente, entenda aqui, pelo amor de Deus. Você está aqui, de repente você olha, tem um anjão do seu lado aqui, e o anjo diz assim, olha meu filho, eis que eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Você precisa, para entrar no céu, ler mais a Bíblia, porque você está muito relaxado. Tem que ir mais nos programas da igreja, meu filho. Senão você vai perder a salvação que tão merecidamente você ganhou. Se um anjo falar um trem desse para você, Paulo diz que você tem que virar para o anjo e dizer, maldito. Tem um monte de anjo assim, maldito, hoje em dia, né? Líderes que têm pervertido suas igrejas, levando-os para longe do Evangelho. Meus queridos, abram seus olhos, corram para Cristo, porque é em Cristo, absolutamente em Cristo e somente em Cristo, é que nós podemos entrar no céu, porque foi Ele e somente Ele quem cumpriu perfeitamente aquilo que Deus exigia de nós. O que a lei te diz, como diz Romanos capítulo 5, sobreveio a lei para que ficasse evidenciado o seu pecado. A lei só deu a você a clareza de que você não consegue sem Jesus Cristo. Por isso corra para Jesus, é disso que as Escrituras estão nos dizendo. Paulo diz, nem nós mesmos podemos dizer para vocês outra coisa, a não ser a verdade de que para entrar no céu, basta crer em Jesus Cristo, porque foi Jesus quem cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Outra coisa que a confiança no Evangelho nos faz, tira de nós o senso de culpa. Por que você tem aquela sensação de quando peca,
eu lido com aconselhamento o tempo todo. É impressionante como o evangelho parece não fazer sentido para as pessoas. As pessoas vêm para o gabinete pastoral, ou eu vou, enfim, a gente vai para o aconselhamento, e elas estão dizendo sobre os seus problemas, e estão se culpando, e aí eu digo para elas assim: eu sei, mas você precisa entender que o seu pecado foi perdoado em Cristo Jesus. E aí eu exponho o evangelho para ela, para aquelas pessoas, e via de regra, quase que 100% das vezes, elas viram para mim e dizem assim: eu sei, pastor, mas é que eu não consigo me perdoar, eu não consigo. Eu disse: eu vou repetir o evangelho para você. Meus queridos, você já teve um momento em que você cometeu um pecado tão complicado, que você acha que não basta pedir perdão? Você tem que fazer mais uma coisinha? Ou nunca teve no seu coração aquele senso de que mesmo pedindo perdão para Deus, parece que falta alguma coisa? Ah não, só pedir perdão, não sei se só isso basta. Se você tem essa sensação de culpa, esse senso de você ainda não entendeu o evangelho. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo a o que Ele fez para nos purificar. Você não vai ser purificado com leitura de Bíblia e oração. Você é purificado pelo sangue do Cordeiro Jesus, porque foi Ele quem tomou o cálice da ira de Deus e não você. Uma leitura de Bíblia e oração, meu querido, não chega sequer nem na unha, não dá para comparar aquilo que Jesus recebeu. Deixa eu tentar ilustrar isso com um vídeo. Talvez vá fazer um pouco mais de sentido para você aí. Uma vez por ano, uma festa judaica conhecida como Páscoa é realizada, em comemoração ao feito de Deus em liberdade os israelitas da escravidão. 4 cálices de vinho simbolizavam 4 promessas de Deus: santificação, libertação, redenção e proteção. Mas há também um 5º cálice e uma 5ª promessa. É o cálice da ira de Deus, despejada sobre o mal, preparado com o vinho do julgamento de Deus, acerca de um mundo que escravizou a si mesmo ao pecado. O cálice da ira de Deus era para nós. Mas Deus, em seu amor infinito, não desejava nos entregar a ira que estava por vir. Então, em um ato inimaginável de compaixão, Deus escolheu beber o cálice da ira em nosso lugar. Sofrer a punição, morrer a nossa morte, quando Jesus foi pendurado na cruz, sozinho e nu, Ele começou a beber a vergonha, a desolação, a destruição, que eram merecidamente nossas. Finalmente Jesus gritou: está consumado. O cálice da ira foi esvaziado. A verdade surpreendente sobre o cálice da ira é que ele nunca foi para nós.
Antes dos fundamentos da terra serem lançados, Deus escolheu beber o cálice da ira em nosso lugar. Ele nos criou sabendo que iríamos rejeitá-lo, sabendo que escolheríamos o pecado e sabendo que somente Ele poderia pagar nosso resgate. O amor de Deus por nós custou-lhe absolutamente tudo. Mas esta foi a mensagem dele na cruz. Este é o tamanho do meu amor por vocês. Esse vídeo ilustra um pouco daquilo que eu estou dizendo para vocês sobre o Evangelho. Você não podia beber o cálice da ira. Não há nada, absolutamente nada do que você faça que você possa suportá-lo. Somente Cristo fez isso por nós. Por isso, somos livres para uma nova vida de confiança no Evangelho. No Evangelho. Segunda coisa que o texto nos afirma é que somos livres para uma nova vida de gratidão pelo Evangelho, verso 10 a 12. Olha só o que o texto diz aí. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Bom, olha como é que o texto vai trazendo aqui o conceito para nós. Paulo, no verso 10, depois de dizer o seguinte: ninguém pode absolutamente chegar para vocês e dizer que a salvação ela é ganhada por outros meios a não ser por crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se um anjo fizer isso, que ele seja maldito. E aí agora ele começa a dizer o seguinte, ele começa numa defesa do seu apostolado. Lembra que o conceito era que os judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam dizendo que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. Lembre-se, os apóstolos de hoje são tudo falsos. Vou repetir. Todos, absolutamente todos os apóstolos que você tem hoje são falsos. Inclusive, se você faz parte de alguma igreja que é apostolar, sinto lhe informar, você está sob liderança falsa. E eu vou dizer claramente, porque as escrituras nos dizem absolutamente isso. Apóstolos de Cristo são aqueles que são especificamente, pessoalmente enviados por Jesus. E portanto, esses têm o peso da Escritura. E isso encerrou com os 12, acabou. E por que é que Paulo estava defendendo o seu apostolado? Talvez você não saiba, mas Paulo foi um cara fora de tempo. Paulo não andou com Jesus como os outros andaram, dentro do período de 3 anos de Jesus aqui na terra. Mas Paulo era um perseguidor do Evangelho. Era aquele que matava os crentes. Ele não gostava dos crentes. Ele era judeu, conhecia todo o conceito sobre a lei. E Paulo começa a argumentar exatamente isso. Porque os judeus estão dizendo o seguinte, judeus convertidos ao cristianismo. Paulo não andou com Jesus, mas no capítulo 9 de Atos, você tem quando Jesus se encontra com Paulo. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele não foi enviado por qualquer homem, mas ele foi enviado pelo próprio Jesus. E as escrituras nos afirmam que Paulo, ele foi encontrado e enviado por Jesus. E o evangelho que Paulo aprendeu, não foi por ninguém, foi pelo próprio Cristo. Jesus, assim como ensinou aos seus apóstolos, ensinou para Paulo também. E Paulo discorre nos versos posteriores exatamente essa prerrogativa. E por isso Paulo está defendendo, dizendo: eu não estou vivendo uma vida que agrade a seu ninguém. Eu não estou vivendo uma vida religiosa para agradar a seu ninguém.
Ah, meus queridos, como nós temos pessoas dentro de igreja buscando gratidão de homens e agradar apenas a homens. O que as escrituras nos levam, e aí Paulo começa no verso 10 dizendo exatamente isso: o nosso objetivo como vida cristã não é agradar as pessoas, mas é viver uma vida de gratidão a Cristo pelo que Ele fez por nós. Pelo que Ele fez por nós. Não é tentar ganhar os favorzinhos de Deus, ganhar o favorzinho do pastor. Tem um monte de gente que é impressionante, que na frente do pastor ela trabalha de uma forma violenta, porque busca a aprovação pessoal de homens. E uma vez que não tem aquela aprovação, entram numa depressão. Me lembro de uma história que eu ouvi há um tempo atrás, de um pregador que foi numa determinada igreja, e era aniversário da igreja, e acabou o culto, eles foram comer um bolo, e a irmã tinha feito o bolo. Uma irmã tinha feito o bolo, um bolo enorme, grandão, aquela coisa maravilhosa. Aí todo mundo comeu o bolo, e todo mundo foi embora. E aquela irmã chegou para aquele pregador que estava lá e disse assim: nunca mais eu faço bolo nessa igreja, nunca mais. E ele, assustado, ele perguntou para ela: mas por quê? Então ela disse: ninguém falou nada sobre o meu bolo. Ninguém falou nada sobre o meu bolo. Meus queridos, o que tem de cristãos assim, se não forem elogiados, se não for massageado o egozinho, se não disser que ficou bom, se não disser que tocou bem, se não disser que fez as coisas certinhas, se não disser, ele começa a entrar numa depressão, começa a entrar num distanciamento da obra do Senhor, porque ninguém o aprova. Daí muitos cristãos mentirem sobre sua espiritualidade. Daí você encontrar uma série de perspectivas cristãs que mentem. Você deve conhecer alguém, se você não for desse jeito, que vive uma vida espiritual para ver se as pessoas elas o bajulam. Você conhece aquele tipo de gente que gosta de ficar procurando os espirituais? Já viu assim que quando você está passando por uma dificuldade, aí alguém fala assim: eu conheço uma pessoa ali, ó, que é cheia do poder de Deus, que ora para você, e é meio, a profetiza lá, fala da sua vida, tudinho. Você quer uma resposta, aquela pessoa é a pessoa de Deus. É engraçado que quando a gente vai, eu já fui infelizmente na casa dessa galera, até o jeito de falar, de orar é diferente. Você já percebeu que pessoas que procuram agradar aos outros, a oração não é uma oração simples, que fala com Deus como fala com qualquer pessoa, no sentido de conversa, mas muda o jeito de falar. Oh Deus, estamos aqui com esse pecador, Deus, em nome de Jesus. Muda tudo. Porque a sensação de que aquela pessoa é espiritual faz com que ela se mova e caminhe dentro da comunidade. Daí muitos mentirem, por exemplo, com um problema espiritual de que elas falam em línguas quando não falam. Porque elas querem ser aprovadas pelos homens. Afinal de contas, se elas não falarem, as pessoas não vão as considerar como crentes espirituais, como dignas de fazerem parte da igreja. Então elas mentem porque elas estão buscando a aprovação dos outros. E elas começam a incorporar vida de igreja para ver se os outros irmãos olham para eles. Estão preocupados em esconder as coisas dos irmãos, estão preocupados em esconder as coisas do líder, do pastor, do amigo, mas não se preocupam no olhar de Deus em viver um evangelho de gratidão a Deus e não aos homens. Meus queridos, não busque o favor, não busquem essa gratidão, esse reconhecimento dos homens. Paulo diz: não faça isso. Ele diz: olha, eu não sou enviado para homens, ou melhor dizendo, pelos homens, eu sou enviado por Jesus, e o meu objetivo não é que vocês sejam agradados. Então ele vive agora a gratidão pelo que Cristo fez, e portanto ele não quer agradar pessoas. Quando a gente quer agradar pessoas, nós mentimos sobre as nossas condições. Quando o pastor quer agradar o povo, ele não fala que ele tem os pecados dele, não. Você já sabe que eu sou pecador miserável mesmo, e se não quiser, procura outro. É assim que funciona. Todos nós somos assim. Você precisa entender
que quanto mais você compreender o seu pecado, mais você entende a necessidade da graça de Deus. Se você é bonzinho, se você faz tudo beleza, para que Jesus? Jesus é para cara como eu, gente. Miserável pecador, porque se não fosse a graça de Deus, eu nem sei o que é, onde eu estava. Na verdade eu sei, na lama do pecado. Mas gente boa, como muitos, para que Jesus? Lembre-se disso. Você é livre para viver uma vida de gratidão. Você está livre das opiniões alheias. Deixa eu dizer para você o que muda nisso aqui. Sabe por que brasileiro tem problema de discutir, tem conflitos, e brasileiro tem um problema com relação a isso? É porque nós, quando discutimos, julgamos valores. Então é assim, estou aí discutindo com o Tércio ali, discordando da opinião dele. Pronto, eu já ficou chateado, emburrado se eu discordei, o pastor não me ama, o pastor não tem... Meu querido, quando o evangelho entra na sua vida, você não está aí se o outro está pensando que você é gente boa, não, porque o valor seu é o sangue de Cristo, não há nada mais. Você não é valorizado porque o outro diz, que bonitinho, quão intelectual ele é. Que você não tem que provar que você é o riquinho, que você é uma pessoa de sucesso e por isso você é bem querida pelos outros. Jesus o ama independentemente de quem você é, e aí está o seu valor. Então nós não temos que discutir valores e vivemos uma vida em gratidão a Deus. Esse é o processo. Somos livres para isso. Terceira e última coisa, nós somos livres para uma vida de transformação pelo Evangelho. Verso 13 ao verso 24, Paulo começa a dizer como ele era e como ele é agora. E perceba como é que o Evangelho muda a nossa vida. Verso 13 ele diz, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, perceba, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Tinha ninguém mais crente que eu não, gente. Se tinha um cara que sabia a lei, que fazia tudo certinho, esse cara era eu. E eu era muito melhor do que um bando de gente da minha idade, e os mais velhos inclusive. Eu conhecia tudo da lei, eu sabia tudo, fazia tudo, e por saber o que eu fazia, perseguia os crentes. Matava mesmo. Mas olha o que aconteceu. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Paulo está dizendo, uma vez que o Evangelho entrou na minha vida, houve transformação. Eu entendi a minha dependência de Cristo. E aí Paulo começa a argumentar, que ele vai defender o seu apostolado, dizendo o seguinte, eu não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele está dizendo assim, Paulo está defendendo o seu apostolado. Ele está falando assim, uma vez que Jesus me chamou, e ele me encontrou no dia que ele quis, eu não falei com apóstolo nenhum. Os apóstolos nessa época estavam todos em Jerusalém, reunidos ali. Paulo nem em Jerusalém foi. Agora olha o que aconteceu. Depois de 3 anos depois que Paulo já tinha sido instituído apóstolo por Jesus Cristo, ele sobe para Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e esteve com ele 15 dias. Depois de 3 anos é que Paulo vai falar com os apóstolos. Depois de 3 anos. E aí perceba, não vi nenhum dos outros apóstolos, senão a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo está fazendo 2 coisas aqui, mostrando como o Evangelho mudou sua estrutura, e mostrando como que ele, mesmo não tendo encontrado-se com os apóstolos, você vai perceber no capítulo 2 depois, quando a gente for expor isso aqui, que ele falava a mesma linguagem, e os próprios apóstolos haviam reconhecido Paulo como apóstolo de Cristo, porque aquilo que Paulo havia recebido e falado com eles, era exatamente aquilo que Cristo havia dito a eles também.
Basicamente, o que Paulo conclui nesse capítulo é dizendo: o Evangelho transforma a nossa história, transformou a minha história. O Evangelho me dá uma liberdade para ser mudado pelo conceito de que Jesus assumiu o meu lugar e toda a culpa que estava sobre mim. Eu e você precisamos saber dessa verdade e vivê-la cada dia na nossa vida. Somos livres para uma nova vida, para uma nova vida de confiança no Evangelho, de gratidão pelo Evangelho, de transformação pelo Evangelho. Por isso eu quero terminar dizendo para você algumas coisas, aplicando algumas coisas no seu coração. Não deixe de confiar apenas na verdade do Evangelho. Não deixe de confiar apenas na verdade do Evangelho. O que eu estou dizendo para você é: não ache que você pode fazer alguma coisa para entrar no céu. Entendeu aí, né? Não ceda à tentação de achar-se em boas condições para a salvação. Deixa eu fazer outro testezinho com você aqui. Para você que já é crente. Deixa eu ver se você entendeu o Evangelho. Talvez você que já está nessa igreja aqui há um tempo, eu já tenha falado isso, você já não faz isso mais. Mas, quantas vezes eu não vi, dia de ceia, os crentes chegar na hora da ceia, porque saiu de casa, bateu o dedinho na porta, xingou, chega aqui na hora da ceia e fala assim: eu não vou participar da ceia porque eu estou indigno de participar da ceia. Então quer dizer que os outros dias você estava perfeito. Quantos de nós abandonamos ceia porque nos consideramos pecadores naquele dia? Ô, amiguinho, irmão, você está pecador todo dia, companheiro. O que a ceia te lembra é exatamente que Cristo tomou o cálice da ira no seu lugar. O que a ceia te diz é que você não era digno sequer de entrar na presença dele, e o que Deus fez por você foi assumir o seu lugar. E portanto, nunca você deve abandonar a ceia por causa de um pecado. Você deve abandonar o seu pecado. E uma vez que você chegar diante da ceia, você a tome, olhando para si, percebendo o seu pecado e abandonando o seu pecado. Quantos de nós não temos a sensação de que nós podemos ser salvos por aquilo que fazemos? Deixa eu criar uma situação hipotética para que você tente entender esse negócio desse evangelho aqui. Vamos supor que você creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você tem a salvação nele. Aí um belo dia, você cometeu um pecado gravíssimo, gravíssimo. Você matou alguém, esse é grave mesmo. E aí você foi fugir, e na hora que você foi fugir, você escorregou, bateu a cabeça e morreu. Não deu tempo de você falar: ô Jesus, perdoa meu pecado de assassinato. Pergunta: o que você acha? Você não pediu perdão por esse pecado gravíssimo de assassinato. Você está no céu ou está no inferno? Se você disse assim: aí complica, né, pastor? Que o cara não pediu perdão por aquele pecado. Aí eu acho que ele estava no inferno. Você não entendeu o evangelho. Quando Jesus paga por seus pecados, Ele não paga por alguns. Jesus não te perdoa até o próximo pecado. Deus, quando te justificou, Ele não fez até que você cometesse um novo pecado. Ele fez totalmente, de uma vez por todas. Ele te perdoou completamente. Sua salvação não depende sequer do seu arrependimento momentâneo. Ela depende porque houve um dia em que você se arrependeu completamente do que você é. E como você se ofende, você ofende a santidade de Deus, e correu para Jesus, e Ele te cobre com o sangue dele de uma vez por todas. Isso tem que pulsar alegria no seu coração em saber que nem profundidade, nem tribulações, nem coisas do presente, presta atenção, nem coisas do porvir, nem poderes, nem alturas, nem principados, nem potestades poderão te separar do amor de Cristo Jesus. Porque uma vez que o sangue do Cordeiro foi colocado sobre você, e você confiou nele, este é o evangelho para a sua salvação.
Você é limpo de uma vez por todas. Talvez alguns estão me ouvindo dizer pela primeira vez essa verdade. Estão dizendo: o pastor ficou doido. Isso não é estranho, porque as escrituras dizem o seguinte, no próprio livro de Gálatas, que o evangelho é loucura para os demais. O evangelho faz sentido no coração daqueles a quem o Espírito Santo habita. E compreende de fato o seu pecado, corre para Jesus desesperadamente, porque tem plena consciência de que nunca, absolutamente nunca, estarão aptos para entrar no céu, porque eles não conseguem lutar e dizer não ao pecado por si mesmos, mas olham para Cristo, correm para Cristo, e em Cristo lutam contra os seus pecados. Por isso, substitua a culpa pela graça de Deus. Se você tem andado achando que você tem que fazer alguma coisinha para ver se os seus pecados saem, não adianta. Você pode dar chicotada, amarrar seus pés, ficar de joelho em milho, não adianta, de braço aberto, fazer jejum 20 anos, não comer nunca mais, ainda assim seus pecados estarão lá. A única forma é: corra para Jesus Cristo e lembre-se disso. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não a você, mas ao que Ele fez naquela cruz, para nos purificar e nos perdoar de toda e qualquer injustiça. Por isso o texto seguinte, no capítulo 2 de 1 João, que eu repito sempre aqui, é: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem, mas vocês vão pecar. E caso vocês pequem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos aqui, mas do mundo, gente do mundo inteiro. Lembre, Jesus não morreu para o mundo inteiro, mas por gente do mundo inteiro. Jesus não veio salvar o mundo inteiro, Ele veio salvar os eleitos de Deus que estão no mundo inteiro. Essa é a ideia que o texto de 1 João capítulo 2, versículo 2 diz. Ele veio fazer isso, porque se Ele tivesse vindo para o mundo inteiro seria salvo. Lembre-se disso, jogue a culpa em Cristo. Por isso é que Jesus diz assim, você está cansado, você está sobrecarregado, está difícil a caminhada, você está achando pecador demais, está percebendo que o que Deus exige de você é bem pesado, então venha sobre mim, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve. Sabe que para ser salvo e entrar na vida eterna com Deus não basta, não tem necessidade de ficar o tempo todo fazendo coisas para ganhar pontinhos com Deus. Não faça da sua caminhada para o céu um teste de aprovação pessoal. Então eu chego lá, estou prontinho para entrar. Por quê? Não, porque agora, estou bem, Não é aprovação pessoal. Você não vai chegar lá e perceber Deus falando para você: que coisa boa. Sabe por que você vai poder entrar no céu? É porque lá no seu livreto, quer dizer, no seu livro de coisas escritas estará uma marca, e a marca é a marca do Cordeiro Jesus Cristo, e na qual foi declarado que você foi justificado, perdoado, os seus pecados foram quitados, sua dívida foi paga. É só por isso que você vai poder entrar no céu. Finalmente, compreenda que não há outro meio de chegar a Deus a não ser pela morte de Cristo, e você precisa crer que Jesus levou sobre Ele sua culpa, e aí você agora o recebe como o único e suficiente Salvador da sua vida. Agora sim, depois de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, de entender que o céu é seu e ninguém mais te tira isso, e uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, nunca mais você perde isso. Talvez eu esteja dizendo muita coisa teológica para pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez, mas você nunca mais perde a salvação, porque em Efésios capítulo 1, verso 13 diz assim, que uma vez que cremos em Jesus Cristo, no evangelho da nossa salvação, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, que nos guarda até o dia do resgate. Ele que nos guarda até se cometer o próximo pecado? Não, até o dia do resgate.
corra para Jesus, porque é em Jesus que de fato nós podemos ter vida e vida em abundância, vida que a gente consegue ter forças em meio às tribulações, porque isso muda nosso presente, mas acima de tudo muda a nossa história eterna. Eu não sei como é que você veio para cá nessa noite, mas eu quero que você saiba, absolutamente, não há salvação fora de Jesus. Se você está achando que você pode ser gente boa e viver uma vida boa e chegar no céu e entrar, você está totalmente enganado. Mas só para que você não saia daqui achando que, já que agora a graça está aí, a gente pode fazer o que quiser, né? O que muda é que as nossas obras, elas são feitas em gratidão. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu venho à igreja, eu dizimo, eu amo o meu próximo, eu ajudo as pessoas. Não é para ganhar pontinho com Deus e para ver se Ele olha para mim aqui e me dá salvação. Não, eu faço isso por gratidão. Eu não estou comprando o céu com a moeda das obras, eu estou agradecendo a Deus. E uma vez que eu o amo e que eu me submeti a Cristo, eu vivo para Cristo e faço aquilo que Cristo quer. Então as nossas ações não são para comprar o céu, mas são para agradecer por Ele. E quando eu não conseguir, corro para Cristo de novo. E se eu errar, de novo. E depois, de novo. Ah, mas até que dia Jesus vai ter paciência? Até o dia que você for para o céu. Essa é a boa notícia. Isso é o Evangelho. As boas novas da nossa salvação. Eu não sei se isso faz sentido para você. Mas se faz, eu quero que você coloque sua vida diante do Senhor e receba como seu único e suficiente Salvador. Corra para Jesus nessa noite. Corra para Ele. Só nele você pode de fato ter vida eterna. Se nessa noite existe alguém que entende esse processo e entendeu isso e quer declaradamente ser ajudado por esta igreja a caminhar o caminho do Evangelho, eu quero que você se manifeste, levante sua mão, fique de pé, só para a gente poder saber se você tem esse desejo, para que a gente possa caminhar com você. Se alguém nessa noite tem o desejo de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, e passar a viver uma vida diante dEle, de graça, uma vida de mudanças, crescendo e aprendendo mais dEle. Se alguém tem esse desejo, eu quero convidar você a se manifestar só para que a gente possa orar por você, acompanhar você e ajudá-lo na caminhada cristã. Você pode também procurar qualquer um dos nossos irmãos após o culto, caso você tenha esse desejo, caso você queira entender um pouco mais do Evangelho do Senhor. Eu quero convidar você para orar comigo, colocando o seu coração diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Pedimos que o Senhor nos instrua cada dia mais. Derrama sobre nós a tua graça. Nos faça entender o teu Evangelho de verdade. Nos faça entender aquilo que o Senhor tem para nós. Modela-nos diante da tua verdade. Que teu Evangelho faça sentido para a vida dos meus irmãos, dos amigos aqui presentes. E que nós possamos mudar as nossas ações, as nossas atitudes no Senhor. Que de fato a gente corra para o Senhor Jesus Cristo, dependa exclusivamente dEle. Ame-o com toda a nossa força. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, meus queridos. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós a tua graça. Enche o nosso coração do Senhor. Leva-nos para a tua presença. Ensina-nos conforme tua vontade, teu querer. Que essa semana seja uma semana de viver o teu Evangelho na prática, tirando a culpa do pecado sobre nós, lançando-a em Cristo Jesus, que tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Nós, ó Pai amado, carecemos da ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço hoje para todo sempre.
Amém. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Audio Jungle.